Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Kaline, professora de Educação Financeira. E hoje você do 7º ano vai estudar um pouquinho sobre os custos de produção. Até porque a gente sabe que quando a gente produz alguma coisa, tem todo um custo por trás, seja ele de matéria-prima, de energia, de aluguel do espaço onde tá instalada a sua empresa. Então tem vários custos por trás dentro de todo um processo de produção. Então vamos estudar hoje um pouquinho sobre custos de produção. Então, o que são custos de produção, né? A primeira coisa que a gente vai estudar e definir. Os custos de produção nada mais é do que os gastos que estão relacionados ao processo de fabricação de algum produto ou serviço. Como assim, professor? Quando a gente está dentro de um processo produtivo, a gente vai ter inúmeros gastos. Por exemplo, se a gente está diante de uma produção de café, se eu sou uma empresa que fabrica o café, o primeiro custo que a gente vai ter é o custo da extração do grão do café, não é isso? Então vai ter que ter um trabalhador que vá lá, que retire o grão de café da natureza, depois vai separar esse grão, para depois transportar esse grão. Eu já vou ter o gasto com o transporte também. Eu já tive o gasto com o meu trabalhador para ele extrair o meu grão de café. Fora os gastos que eu já tive com a plantação do grão de café, né? Que se a plantação for minha, eu também vou ter gasto. Vou ter gasto com irrigação, vou ter gasto com todo o cuidado que eu tenho que ter com a plantação, para não vir bichinhos, pragas e prejudicar a minha plantação. Ou se a plantação não for minha, mas eu vou ter que pagar pela extração, né, do grão do café. E aí eu já vou ter um gasto também do transporte, então eu vou ter que transportar esse café até a minha fábrica. Quando eu transporto esse café até a minha fábrica, eu já tenho outro custo, o custo de transporte. Chego lá na minha fábrica, vai ter todo o processo de fabricar o café, de deixar o café do jeitinho que a gente consome, né? Ele moidinho, ele em pó, que existem vários tipos de café, né? Mas no normal tem aquele solúvel, enfim, e aí vai ter todo esse processo de produção. E a gente vai ter vários gastos, vai ter os gastos com as máquinas da produção do café, vai ter o gasto, já teve o gasto com o transporte, já teve o gasto com a produção, com a extração do café. Vai ter gasto também com os trabalhadores que trabalham lá na fábrica, vai ter gasto com energia, com água, vai ter gasto com o aluguel onde está inserido a sua empresa, vai ter gasto com a embalagem do café. Ou seja, olha a quantidade, isso eu estou falando por cima, mas olha a quantidade de gastos que a gente tem quando a gente vai produzir alguma coisa. Às vezes, a gente olha só o produto lá na prateleira lá do supermercado, mas a gente não imagina todo o processo produtivo e todo o gasto que se teve para produzir aquele produto. Então, tudo que é produzido se tem um gasto. Então, a gente tem alguns exemplos de custos de produção, como matéria-prima, mão de obra, que são os trabalhadores, a energia elétrica, as ferramentas e etc. Então, o preço que a gente vê lá no supermercado, ele leva em consideração também os custos que o produtor tem durante todo o processo produtivo. Então, o preço não é porque ele colocou um preço porque ele quis colocar aquele preço. Tem todo um estudo, tem toda uma forma que ele utiliza para poder estabelecer aquele preço daquele produto. E normalmente ele leva em consideração o custo de produção.
ele tem que levar em consideração o custo de produção, porque se ele não levar, ele vai ficar no prejuízo. Se ele colocar um preço muito baixo, que não cubra os custos que ele teve na produção do produto, ele vai ficar no vermelho, ele vai ficar no prejuízo. E se isso acontecer várias e várias vezes, ele vai chegar à falência. Ele não vai conseguir sobreviver no mercado. Existem vários tipos de custo. Então, vamos estudar os custos diretos e os custos indiretos. O que seria isso, professora? Um vai estar totalmente relacionado com a produção propriamente dita, com o produto final, e o outro não vai estar. Ou seja, um vai estar relacionado diretamente e o outro de forma indireta. A gente vai ver isso com mais calma. Vamos estudar primeiro os custos diretos. O que seriam os custos diretos? Os custos diretos são todos aqueles gastos com material ou mão de obra que são aplicados diretamente no produto final. Ou seja, são todos aqueles gastos que a gente tem que são destinados especificamente para o produto final, ou seja, para a produção do produto. Então, qual seria o exemplo? Como é que a gente pode exemplificar isso, professora? Exemplos: a matéria-prima utilizada em um produto, a quantidade de embalagem. Tem uma gravura aí, que é uma embalagem de plástico, que normalmente essa embalagem se utiliza para colocar doces, bolinhos, enfim. E aí, o que acontece? Essa embalagem é um exemplo de custo direto. Por quê? Porque está totalmente relacionada com o produto final que chega na nossa casa. Quando a gente vai lá no supermercado, vai estar o bolinho lá solto? Não. A não ser que seja lá na padaria, que tenha acabado de ser realizado, e às vezes está o bolinho lá solto. Mas normalmente, quando a gente vai comprar no supermercado mesmo, tá dentro dessas embalagenzinhas. E aí vai estar dessa forma lá. Ou seja, ele teve um custo de ter que produzir ou comprar essa embalagem para colocar o seu produto, para que seu produto ficasse bonitinho lá para as pessoas comprarem no supermercado. Então, todos os custos que estão relacionados diretamente com o produto final, eles são considerados custos diretos. Então, toda a matéria-prima utilizada para a fabricação do produto vai ser considerado custo direto. Por exemplo, se eu fabrico bolinho, a farinha de trigo que eu utilizei vai ser considerado um custo direto. O forno que eu utilizei para o bolinho vai ser considerado um custo direto. Então, tudo que eu utilizar especificamente para a produção do meu produto é considerado um custo direto. Vamos ver o que seria, no caso, um custo indireto. O custo indireto, o próprio nome já diz, ele não vai estar relacionado de forma direta com o nosso produto, mas eles são gastos com o processo produtivo, mas eles não estão relacionados diretamente com o produto final. Por exemplo, o aluguel da fábrica. Às vezes tem fábrica que não tem o terreno próprio e aí elas alugam um terreno, né? Elas alugam o terreno. Por exemplo, sabe aquele Bob's lá dos bancários? Pronto, o terreno lá do Bob's, lá dos bancários, ele não é um terreno próprio, ele é alugado. E aí, o que é que acontece? Eles têm um custo com aluguel. Esse custo com aluguel é um custo indireto ou um custo direto? É um custo indireto. Ele não está relacionado especificamente com o produto. Ele está relacionado diretamente com o sorvete? Não. Ele está relacionado diretamente com a batatinha frita? Não. Está relacionado diretamente com o hambúrguer? Não. Mas é um custo que a empresa tem.
Então, é o que a gente chama de custo em indireto. A energia, por exemplo, a energia é considerado um custo indireto. A água vai ser um custo indireto. E salários de alguns profissionais, por exemplo, o gerente. O gerente, quem está só organizando, gerenciando, é considerado um custo indireto, tá certo? Diferentemente daquele trabalhador que trabalha diretamente com o produto, fazendo o produto. Aquele trabalhador que trabalha fazendo diretamente o produto, ele é um custo direto. Mas aquele que não trabalha fazendo o produto especificamente, que está trabalhando lá feito gerente só para organizar, ele é um custo indireto. Então, a gente já aprendeu dois tipos de custos: custos diretos e custos indiretos. Vamos aprender agora outros tipos de custo. Nós temos, dentro desses custos, nós temos custos fixos e custos variáveis. O que seria isso, professora? O nosso custo variável vai ser aquele que está totalmente relacionado com a quantidade produzida ou vendida do produto. Como assim? Por exemplo, vamos pegar o exemplo daquela embalagem que eu há pouco falei para vocês. Aquela embalagem que pode botar bolinho, docinho. Se eu produzir cada vez mais bolinhos, se minha quantidade produzida aumentar, eu vou precisar de mais embalagens daquela. Vou ou não vou? Vou. Eu não tenho que botar o meu bolinho dentro de alguma coisa? Tenho. Então, eu vou ter que comprar, adquirir aquela embalagem. Aí, o que é que vai acontecer? O meu custo, ele vai aumentar, ou seja, ele vai variar de acordo com a quantidade produzida. Então, todas as vezes que eu tenho um custo que ele vai variar, aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade vendida ou produzida, é o exemplo que a gente tem de custo variável. Então, a embalagem é um exemplo de custo variável. Por quê? Porque se eu produzir mais, eu vou precisar de mais embalagem, meu custo vai aumentar. Se eu não produzir tanto, meu custo ele não vai aumentar. Se eu produzir menos, meu custo vai diminuir. E por aí vai. Então, quais seriam os exemplos que eu tenho de custo variável? Matérias-primas, mão de obras, as comissões de venda, os fretes, todos esses são custos variáveis. Por quê? O frete, por exemplo, por mais que o frete eu possa colocar mais de uma coisa no mesmo frete e fazer uma rota só, mas o meu custo ele vai variar de acordo com a quantidade produzida ou vendida. Se a quantidade de bolinhos que eu produzo aumentar e a quantidade de entregas aumentar também, ou seja, o meu frete ele vai aumentar, o meu custo com frete ele vai aumentar. Então, é um custo variável. Se eu estou produzindo mais, a farinha de trigo que eu utilizo lá na minha produção do bolinho vai aumentar. Eu vou precisar usar mais farinha. Por quê? Porque eu estou produzindo mais. Então, a partir do momento que o meu custo ele vai variar porque está aumentando a produção ou a venda, é o exemplo de custo variável. Olha o nome, variável, já está dizendo, varia. E o que seria o custo fixo, professora? O custo fixo seria justamente o contrário. Independentemente da produção, mesmo que você não produza nada, mas você ainda vai ter um custo. Como assim, professora? Isso mesmo. Às vezes, mesmo que você não produza nada, que a produção seja zero, você está tendo um custo. Por exemplo, o aluguel, a manutenção do local, a limpeza. Você vai deixar o local sujo? Não vai. A limpeza, a segurança do local para não vir ninguém roubar o que tem dentro da empresa.
Então, tudo isso são custos fixos. Por quê? Porque eles não estão relacionados com a venda diretamente e a produção dos produtos. Então, independente da quantidade produzida, independente se vender ou não, você vai continuar tendo aqueles custos, certo? Então, mesmo que todas as máquinas estejam paradas lá na empresa, a empresa ainda vai ter alguns custos, como aluguel, a limpeza, segurança e etc. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido o que são custos de produção, o que é custo indireto, custo direto, custo fixo e custo variável. Até a próxima. Fiquem com Deus e obrigada pela companhia.